Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os seguidores e seguidoras do Brasil e do mundo. Que os deuses abençoem a vocês sempre. Que os deuses os iluminem, dando paz, luz, proteção, prosperidade a todos vocês, a todos os meus seguidores. Dê um like, não custa nada. Façam pergunta, se inscrevam no canal, compartilha, porque só é conhecimento. Coisa de bruxo é conhecimento, é assunto que ilumina, que só traz coisas boas para as pessoas. Hoje, continuando falando sobre o sabá maior. O sabá maior, que é sambai, que é 85, a explicação do livro do Raymond Buckland. Então, antes de começar, vamos agradecer da minha deusa, o Rune, que está mandando muita chuva, a todos os deuses que nos iluminam e mandam chuvas, né? Estamos assim, ficamos tristes porque acontecem muitas tragédias, muitos deslizamentos de barreiras, muitas pessoas que perdem suas vidas porque não têm onde construir uma casa, constroem em cima de uma barreira e quando vem a enxurrada, perdem tudo, né? Mas isso aí faz parte do poder público, né? Isso aí, o poder público tem que providenciar ambientes melhores para que as pessoas possam viver com dignidade, né? Falando sobre o sambai, esta é uma época do ano para se livrar das fraquezas nos tempos antigos. Fazia-se como que o gado, com menor possibilidade de atravessar o inverno, fosse separado do restante e sacrificado. Os covenes devem trazer para o círculo pedaços de pergaminho nos quais tenham escrito as fraquezas e os maus hábitos dos quais querem se livrar. A borda externa do círculo deve ser decorada com flores de outono, ramos, pinhas, pequenas abóboras, deve haver flores no altar, o fogo, as velas de altar devem ser cor de laranja. O capacete de chifres deve ficar ao lado do altar. No quadrante norte deve ficar um caldeirão contendo material para o fogo, que é um dos elementos, né, que tanto se trabalha. O material inflamável, se o círculo for ao ar livre, uma vela ou uma lamparina. Se o encontro for um local fechado, uma vela e a lamparina. E se for ao ar livre, faz uma fogueira, né? Realiza-se o ritual de edificação do templo, que pode ser seguido um ritual da lua nova ou lua cheia. Se for apropriado, o sino é tocado 3 vezes pelo convênio, que é uma pessoa que está participando do círculo, no papel de sacerdote assistente, que é chamado de samone. O sacerdote assistente diz assim: corram, não há o que esperar. Estamos indo para o sabá, não vão se atrasar. O sacerdote diz: para o sabá. Todos, para o sabá. O sacerdote e a sacerdotisa conduzido o ritual, o coven move-se no diósio
ao redor do círculo, caminhando e dançando como um desejar. É apropriado tocar pequenos tambores ou tamborins para marcar um compasso. O coven anda em torno do círculo quantas vezes desejar, em algum ponto, enquanto se mover ao redor do círculo. O sacerdote, a sacerdotisa, deve começar a cantar um hino para os deuses. Pode ser qualquer coisa, desde que entoar repetidamente os nomes dos deuses, né? Até uma canção espontânea de louvor ou as canções e os cantos apresentados no apêndice. C. Todos podem se juntar à procissão, se preferirem. Os membros do coven podem andar em círculo um determinado número de vezes e depois parar e começar o cântico, enquanto cada um fica em seu lugar. Sacerdote fala assim: agora é um tempo de mudança. Deixaremos a luz e entraremos nas trevas, mas fazemos isso felizes, pois sabemos que esse é o giro da poderosa roda do ano. Então eu vou até providenciar uma roda comprar uma roda do ano, providenciar, né? E eu vou explicar para vocês como é a roda do ano, onde tem as comemorações do Sambai, onde fala melhor sobre a festa da colheita, as datas comemorativas que existem na roda do ano. Vou comprar e vou fazer um vídeo só explicando para vocês sobre a roda do ano. Então o Wicca é isso, minha gente. O Wicca, eu sempre falo para vocês, é conhecimento. As pessoas que se interessem para o Wicca, ela tem que ler muito, ela tem que estudar bastante, pesquisar. Não só no meu canal, como em diversos canais existentes por aí. Temos a Pri Ferraz, que eu sempre falo, eu sigo a Pri Ferraz, é uma jornalista daqui de Pernambuco, que tem um canal muito bom explicando sobre a Wicca. Então, a sacerdotisa, ela diz assim: nesta época do ano, os portais entre os mundos estão abertos. Nós evocamos nossos ancestrais, nossos amados, para que atravessem o véu e se unam a nós neste dia. Nós os convidamos a celebrar com aqueles que amam. Mais adiante, ele fala o seguinte: segue-se uma representação de um tema sazonal básico. Isso pode variar enormemente e se basear num grande número de temas, incluindo crenças e práticas locais. Aqui vão alguns exemplos: vida, morte, nova vida, morte do velho rei e coroação do próximo, a virada da roda do ano, a morte dos animais, o gado que não sobreviveram ao inverno, o retorno dos mortos para a celebração breve com os vivos, a última colheita e o armazenamento para o inverno, a criação do mundo com o caos, transformando-se em ordem. Essa representação pode tomar a forma de uma peça pantomima ou dança. Ao final, a representação, o sino é tocado 3 vezes, então um dos covenes fala. Antes de chegar à fala de covene, eu vou explicar melhor. Essa representação do sambaim, ela relata o seguinte, minha gente, que
tudo em forma de representação e comemoração e louvação aos deuses. Ele diz assim, aqueles animais ao gado que não sobreviveu ao inverno, ele é sacrificado. É sacrificado e as energias daquele sacrifício, que ele ficou assim, por exemplo, ele quebrou uma perna, não aguentou a neve, que a gente fala naqueles países frios, né? Onde os animais eles são guardados, eles ficam no inverno, no tempo todo guardado em celeiros devido ao frio. Então, quando se aproxima-se o frio, as pessoas, os fazendeiros, já têm feito toda aquela colheita, eu digo lá na Europa, viu, minha gente? Já que nos países do Ocidente é diferente, né? Eles têm áreas Vamos ficar aqui no Ocidente mesmo, aqui em Brasil. Aqui no Brasil, ou um bicho ou um animal, ele morre em atoleiro, ou ele fica em pântanos, por exemplo, né? E até algum animal feroz, como um tigre ou uma serpente, né? Ataca ele para se alimentar. Então, quando aquele animal ele cai em algum buraco e não tem condições de sobreviver, o necessário é que se faça o sacrifício. Se for um conhecedor da Wicca, ele oferece aquele sacrifício aos deuses, com uma forma até de agradecimento, sim, porque não foram muitas vidas, foi só uma vida. Então, para encerrar este daqui, que é eu não vou falar essa outra fala do Coven, eu vou dar uma parada por aqui, para que o vídeo não fique tão grande. Na próxima aula, na próxima explicação, eu falo sobre isso. Houve sim uma comemoração. Houve sim, nesse sambai, que é o sambai maior, houve-se uma reunião de pessoas onde acende uma vela, uma lamparina, uma vela, se foi em lugar fechado, né? Leva-se aqueles alimentos, leva-se abóbora, leva-se milho, leva-se comidas para depois agradecer aos deuses e degustar aqueles alimentos que estão ali, naquele ambiente, ao ar livre ou naquele ambiente fechado. Então, eu agradeço mais uma vez a vocês, aos meus seguidores, que os deuses abençoem a todos vocês e vamos respeitar a natureza, vamos plantar mais árvores, vamos ter respeito com as religiões e que vocês compartilhem, dá um like apertando 2 vezes para que vocês recebam as notificações e recebam os próximos vídeos. Que os deuses iluminem vocês, minha gente, sempre, sempre, porque os deuses estão aí para servir a nós todos. Blessed be.